hoje é comemorado a ressurreição de Cristo. Então, eu vou pregar uma mensagem aqui que eu acredito que é muito interessante sobre o homem chamado Jesus. Abra a sua Bíblia em João 9:11. João, capítulo 9, versículo 11. Peço aos pastores, fale para o povo para não faltar. Quer dizer, não é para faltar, mas lembra. O pastor quer concluir a mensagem, empurrou mais 30 dias, mas quer que todo o povo da DEVEC o ouça, para não faltarem. Vamos lá. João, capítulo 9, versículo 11. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então eu vou destacar o que a gente pode falar sobre o homem chamado Jesus. Em primeiro lugar, o homem chamado Jesus é o Deus que se fez homem, o Emanuel. Como tal, ele se submete aos vários estágios da vida. Jesus, como homem, ele se submete aos vários estágios da vida. Como criança, Lucas 2,51, era submisso a seus pais. Como criança. Em Marcos 6,3, mostra que ele tinha uma família. Não é esse aí o carpinteiro? Sua mãe não está conosco? Seus irmãos e suas irmãs? Terceiro, como adulto, ele é independente. Lembra da multiplicação, ou melhor, da transformação da água em vinho, que a mãe de Jesus vem cobrar, que o vinho acabou? Jesus diz: moleque, tenho eu contigo. Isso mostra a sua independência. Adulto tem que ser independente e não amamãezado. Como homem, ele possuía uma profissão. Ele era carpinteiro, ele era produtivo. E como servo de Deus, ele era submisso ao Senhor. João 6,38 diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, diferente de todos os seres humanos, falavam dele séculos antes dele nascer. Diferente de todos os seres humanos, já falavam de Jesus séculos antes dele nascer, 1000 anos antes dele nascer. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Fala do sofrimento e da glória do Messias. O primeiro versículo, o que Jesus falou lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparastes? E depois, no versículo 28, porque o reino é do Senhor, e ele dominará sobre as nações. 700 anos antes do seu nascimento, fala do seu nome, e o seu nome indica ações em relação a nós. Isaías 9,6, não é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nomes de Jesus que têm a ver com ações a nosso respeito. 700 anos antes. Sua característica como homem e sofrimento. Isaías 53. Era um que os homens escondiam o rosto, esforçado nos trabalhos, não tinha parecer nem formosura. Isso aqui é um detalhe interessante. Jesus não era bonitão nem fortão. Ele não tinha parecer nem formosura. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 700 anos. 520 anos aproximadamente antes dele nascer, a maneira que ele entraria em Jerusalém e por quanto ele seria vendido. Zacarias 9:9. Está escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti.
justo, salvador e pobre. E depois, em Zacarias 11:12, e pagaram o meu salário, 30 moedas de prata. Ó, falando sobre Jesus. Seu nascimento é miraculoso. O óvulo fecundado não tem a participação masculina. E quando o anjo vai falar com Maria, ela, capítulo 1 de Lucas, versículo 34, ela diz assim, mas eu não conheço o varão. Quando o anjo vem dizendo que ela ia gerar um filho, mas eu não conheço o varão. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer, será o Filho de Deus. Agora tem um dado interessante, é que Jesus se faz homem na concepção. Lucas 1:31 diz, e conceberás. Isso aqui é ciência. Quem é que define na ciência onde começa a vida? Não é a medicina, é a biologia. A vida começa na concepção e é um ato intra e extrauterino até a morte. Jesus não se faz homem quando ele nasce, ele se faz homem na concepção, de acordo exatamente com o que a ciência diz. Agora escute isso aqui. Algumas características do homem chamado Jesus na sua trajetória aqui na Terra. Algumas características do homem chamado Jesus na sua trajetória aqui no planeta Terra. Primeiro, ele é amado e odiado com a mesma intensidade. Então, meu filho, não fica triste porque você é odiado. Se fizeram isso com o Senhor, não vão fazer com os servos? Então, ele era amado e odiado com a mesma intensidade. Odiado por poderosos, religiosos e incrédulos. Mas ele era amado por miseráveis, necessitados e pecadores, e aqui não tem classe social. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. Aqui tem uma marca. Isso aqui é uma marca de Jesus. Ele sempre transforma para melhor. Jesus nunca vai transformar nada para pior. Transforma a tua vida para melhor, teu casamento para melhor, tua família para melhor. Tudo ele transforma para melhor quando você deixa ele operar na sua vida. Ele quebra preconceitos. Em João 4, quando fala com uma mulher durante o dia, a mulher samaritana, ele quebra preconceito social, preconceito racial, preconceito religioso e preconceito cultural. Ele perdoa pecados. Lá em Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum, que foi introduzido pelo teto, e Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. E a turma ficou doida. Quem é esse para dizer que está perdoado? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu estou dizendo para esse paralítico, levanta, toma a cama e anda, porque ele perdoa pecados. Ele cura enfermos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 15, diz que seguia uma multidão, ele curou a todos os enfermos. Ele expulsa demônios. Em Marcos 5, aquele homem, aquele endemoniado de Gadara, né, que se machucava, que andava nos sepulcros, agredia pessoas, ele responde ao clamor do aflito. Lucas 18:35, o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para a multidão para atender aquele homem. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, ele viu. Ele continua atendendo o clamor do aflito hoje. Ele quer atender o teu clamor. Ele quer atender a tua aflição. Ele tem poder para responder a qualquer clamor. Ele ressuscita mortos. Em João capítulo 11, versículo 44, 45, Lázaro, sai para fora, depois de 4 dias já morto. Esse Jesus, esse homem chamado Jesus, não faz acepção de pessoas. Em João 3, ele recebe um príncipe dos judeus, Nicodemos. Mas em Mateus 8, ele conversa e toca em um leproso para curar. Meu irmão, leproso é o que tem de pior na sociedade judaica. Ele tem tanta
autoridade que ele desafia seus inimigos, escribas e fariseus, em João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Aponta meu erro. Você perguntar a um amigo assim, vem cá, você vê algum erro em mim? Amigo, nunca vi erro. Mas inimigo, se você não tem, arruma 10. Jesus pergunta a seus inimigos, quem dentre vós me convence de pecado? Todo mundo caladinho, todo mundo sem falar nada. Agora, escute o que eu vou dizer para vocês. Vem uma questão. Por que ele é tão perseguido desde o seu nascimento? Por que Satanás queria matá-lo, queria destruí-lo? Em Gênesis 3,15 tem uma profecia para Satanás. Quando o diabo trabalha pela queda do homem, em Gênesis 3,15, tem uma palavra profética para o diabo. Eu vou colocar a inimizade entre ti e a semente do homem. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça, isso é, vai destituir você do seu poder. Aprenda. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante para você entender. Quando o homem peca, Satanás passa a ter o controle da morte e do inferno. Significa que qualquer pessoa que ressuscitasse antes da morte e ressurreição de Cristo, não poderia ressuscitar para a vida eterna. Tanto é que Hebreus 2,14 diz que pela sua morte aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então, Satanás, quando o homem peca, ele passa a ter o controle sobre a morte. Ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna. A partir dessa profecia, Satanás ficou atento a todo grande homem que Deus levantou no planeta Terra. Porque ele disse, vai vir alguém aí que vai me destituir do meu poder e eu vou ficar atento, como diz aqui numa linguagem popular, para pegar esse cara. Aí Deus levanta Abraão. Toda a atenção do diabo sobre Abraão. Esse cara é o pai da fé, é o amigo de Deus. Mas Abraão se precipita, não espera a hora de Deus e faz filho na escrava. O diabo disse, esse aí não vai pisar na minha cabeça não. Esse aí não tem autoridade para pisar na minha cabeça não. Aí Deus levanta Moisés. O homem que falava cara a cara com Deus, isso não é brincadeira. O homem que era o maior profeta da Bíblia, um homem que tinha poderes extraordinários, esse aí pode pisar na minha cabeça. Esse aí, quem sabe esse que vai me destituir de autoridade. Mas aí Deus manda Moisés falar a rocha, ele fere a rocha. Desobediente não vai pisar na minha cabeça não. Está descartado. Aí Deus levanta a Sansão. A maior manifestação do poder do Espírito Santo no Antigo Testamento. Sansão tipifica o crente cheio do Espírito Santo do Antigo Testamento, representando o Novo, que é um crente cheio do Espírito Santo. E tem mais, hein? Esse cara tacou fogo na seara dos meus aliados. Esse cara fez um redevous nos filisteus. Mas Sansão é derrubado por uma prostituta. Não vai pisar na minha cabeça, não. Esse aí não. Esse aí não. Passa-se um tempo, o Senhor levanta Davi. Uau! O homem segundo o coração de Deus. Um adorador por excelência. Esse garoto derrubou o meu campeão. Davi derrubou o campeão do capeta. Golias. Pode ser esse cara. Aí Davi comete um adultério e um homicídio. Não. Quem comete um adultério e um homicídio? Não vai precisar na minha cabeça, não. O tempo se passa. E um dia na história, como outro dia sem igual. Aquilo que está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Agora eu vou fazer uma conjectura, viu? Por favor, pregadores, evangelistas, pastores, povo, eu não estou falando que aconteceu assim. Eu estou fazendo uma conjectura e aprendi que qualquer conjectura você faz sem que você cometa heresia. Então, eu vou conjecturar. Satanás não tem onipresença. Ele não tem esse atributo.
Ok? Ele não tem o atributo de estar ao mesmo tempo em todo lugar. Mas a Bíblia diz em Efésios 2:2 que ele é o príncipe das potestades do ar. Tem capeta que não acaba mais. Fica tranquilo, ele levou 1/3 dos anjos do céu. Significa que para cada capeta tem 2 anjos de Deus. Já disse isso aqui, não precisa ficar assustado. Ai, irmão, eu tive uma visão que tinha um diabão chifrudo com tridente sentado no telhado da sua casa. Então deve ter 2 anjos de Deus sentados no telhado da tua casa. Irmão, eu vi um demôniozão, grandão, 4 metros de altura, com tridente atrás de você. Significa que tem 2 anjos de Deus também atrás de você para te proteger. Então, vamos deixar de lorota e de conversa. Para cada capeta tem 2 anjos de Deus, é matemática. Então, vamos lá. Eu vou conjecturar. Ok? Eu vou conjecturar. Nesse dia que nunca houve na história, deve ter chegado um capeta para Lúcifer e disse: Lúcifer, eu vi o anjo Gabriel dizendo para uma virgem que ela vai conceber do Espírito Santo e quem vai nascer dela é o Filho de Deus. Mal esse capeta para de falar, chega outro. Ô Lúcifer, os pastores estavam no campo e veio um anjo com resplendor e disse: vocês não precisam ter medo. Eu anuncio uma nova de grande alegria. Na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador. E mal isso acabou, chega outro capítulo assim: e acompanhado desse anjo, eu vi um exército celestial que há muito tempo eu não via. E esse exército celestial estava louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí chega um outro capeta e diz: Lúcifer, a estrela de Belém. Os magos chegaram e disseram que a estrela está indicando onde vai nascer o rei dos judeus. Aí chega um capeta estudioso e diz para Lúcifer: ô Lúcifer, tem aqui um profeta, Miqueias, 740 anos, ele fala onde é que Jesus ia nascer. Miqueias capítulo 5, vai dizer: e tu, Belém Efratas, pequena demais entre as milhares de Judá, de ti virá o rei, que será Senhor sobre Israel. Mal acaba esse capeta, entra outro e diz: ô Lúcifer, tem uma profecia aqui de 700 anos atrás que diz que o rei vem da casa de Davi e que o reino não terá fim. Está em Isaías 9, capítulo 7. As notícias estão chegando para Satanás. E aí o diabo diz: como é que é o nome dele? Emanuel, é Deus conosco. Mas Lúcifer tem um outro nome. O nome dele é Jesus Cristo, ungido para salvar Ele que foi levantado para destituir o meu poder. A partir do nascimento de Cristo, Satanás empreende uma perseguição. Ele incita Herodes e manda matar os meninos de 2 anos para baixo, mas por revelação, José teve uma revelação: cai fora daí, vai para o Egito. Então não alcança Jesus. Quando Jesus ia começar seu ministério, o diabo disse: eu tenho que parar ele, eu tenho que derrubar ele, antes de começar seu ministério. Aí vem a tentação. Satanás é derrotado fragorosamente. Mas eu tenho uma notícia para te dar: derrotar Satanás não significa que vai pará-lo, porque na narrativa de Lucas 4,13 diz que ele ausentou-se dele por algum tempo. E se você for olhar a história de Jesus, Satanás ataca Jesus várias vezes tentando matá-lo. Satanás tenta tirar Jesus do seu propósito. Agora escute isso: todo o reino de Satanás sabe quem é Jesus. Na narrativa de Mateus, quando fala do endemoniado de Gadara, Mateus 8:29, o que aquela legião vai dizer para Jesus? Que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Todo o reino de Satanás sabe que Jesus foi levantado para tirar a autoridade do diabo. E o apóstolo João, em 1 João 3,8 diz: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo tem um plano final: vamos usar o amigo dele. E é profético do Salmo 41, versículo 9.
até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. Lucas 22:3 diz que Satanás entrou no coração de Judas. É o que diz a narrativa da Bíblia. Agora escute. Algo intriga Satanás. Ele não murmura, ele não reclama, ele não fala nada. Vocês têm que entender uma coisa. O caráter do diabo é chamado de maligno, aquele cuja essência é inclinado para o mal. O diabo nunca consegue ver nada bom. Ele não consegue interpretar nada bom. Ele só vê o mal que pode fazer. Ele não entendeu quando foram prender a Jesus, que Pedro queria cortar a cabeça do assistente do sumo sacerdote, mas pegou na orelha. E Jesus fala em Mateus 23, 26, 53. Ei, guarda a tua espada. Se eu rogasse ao Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Um anjo no Antigo Testamento matou 185 mil soldados. Cada legião, 6 mil. 72 mil anjos multiplica por 185 mil. Jesus estava dizendo o seguinte: se eu rogasse o Pai, eu acabava com a raça humana agora e voltava para a minha glória. Satanás não entende, não vê e não compreende. Jesus não foi assassinado. João capítulo 10, versículo 17 e 18. É por isso que o Pai me ama. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Satanás não entendeu nada do plano e do propósito de Deus. Estou conjecturando. Eu acredito que quando Jesus morreu, teve uma festa de arromba no inferno. Morreu. Ele morreu. Lúcifer, você é o cara. Valeu. Top. Mas o que Satanás não sabe é que com a morte de Cristo, 5 coisas acontecem que Satanás não percebe e Satanás não entende. Quando Jesus fala em João 19:30, que ele está na cruz e ele vai expirar, ele diz: está consumado. O preço da redenção do homem está pago. A salvação do homem está garantida. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 18, vai dizer: não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a primeira coisa que está acontecendo com a morte de Cristo é que o preço da salvação eterna do homem está pago. Segundo lugar, com a morte de Cristo, Jesus toma do diabo as chaves da morte e do inferno. Repito, Hebreus 2,14. Para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. E Apocalipse 1,18 diz: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, primeiro, está concluído a obra da salvação, o projeto de salvar o homem. Segundo lugar, eu passo a ter o domínio, ao pagar o preço, eu tenho o domínio da morte e do inferno. Terceiro lugar, quando Jesus faz isso, destitui o diabo do seu poder e outra, expõe o diabo ao ridículo. E eu moro na Bíblia. Quando Jesus faz isso, ele expõe o diabo ao ridículo. Paulo registra em Colossenses capítulo 2 e versículo 14 e 15, que ele riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz e despojando principados e potestades. Deles triunfou em si mesmo e os expôs publicamente. Isso aqui, irmãos, isso é sensacional. Naquela época, quando os reis, os generais saíam para a batalha e venciam nações, quando eles voltavam, os generais e os reis que eles venciam vinham amarrados pelo pescoço um atrás do outro. Você já viu algum filme épico que mostra isso? Então, o general vinha montado no cavalo, com a corda, e os vencidos em fila, com a corda no pescoço, e era aplaudido, ovacionado. Ele entrava como um campeão. Essa é a panorama de Paulo. O que ele está falando é que quando Jesus morre e crava e rasga a cédula que era contra nós,
despojando principados e potestades, arrancando o poder deles, os expôs publicamente e triunfou sobre eles. Jesus com Lúcifer e os capetas principais para o mundo espiritual. Está derrotado. Está derrotado. Eu venci, está derrotado. Eu venci, ele está derrotado. Eu tenho mais poder do que ele está derrotado. No mundo dos anjos e dos demônios, Jesus expôs o diabo ao ridículo. Em quarto lugar, olha o que acontece. Eu estou lembrando a você. Primeiro, está consumado. O plano da salvação está concluído. Eu paguei o preço. Está feito. Depois, ele toma do diabo as chaves da morte e do inferno. Terceiro, ele expõe o diabo ao ridículo. Você perdeu, mané, na linguagem de hoje. Você perdeu. Quarto lugar, escute. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, os mortos iam para o Seol, no hebraico, Hades no grego, isso é, um lugar abaixo, separado, justos e ímpios. Mas todos iam para o mesmo lugar, separados, justos e ímpios. Você lembra o ladrão da cruz? Lucas 23, 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morre, consome o plano, destitui o diabo o poder da morte e do inferno, o expõe publicamente e vai inaugurar o paraíso, que é um lugar acima. E Paulo explica isso. Em Efésios capítulo 4, síntese aqui, do versículo 8 ao 10. Aquele que subiu levando cativo o cativeiro e dando dons aos homens. Aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes extremas da terra. E ele subiu, o texto é lindo, gente. Ele subiu para cumprir todas as coisas acima de todos os céus. Isso é, Jesus tira os santos que estavam no céu, inaugura no lugar acima o paraíso, a partir da sua morte e ressurreição. Só está faltando uma coisa em quinto lugar: ressuscitar o seu corpo. Agora entenda, quando o homem morre, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta ao controle de Deus. Jesus é Deus. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então Jesus está no controle do seu próprio espírito. Jesus está em controle do seu próprio espírito. O diabo não entendeu porque Cristo morreu e ressuscitou. Mas Paulo nos ensina em Romanos 14, 9. Foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Apocalipse 1,5 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. É por isso que ele tem poder de vencer a morte e de dar a vida eterna ao homem. Jesus não está na manjedoura, Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, mas Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe havia proposto, ele suportou a cruz e, desprezando a afronta, está assentado diante de Deus. O trono não está vazio, ele reina diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, quem é agora o homem chamado Jesus? Quem é ele agora? Ele não é mais conhecido como carpinteiro. Ele não é mais conhecido como filho de Maria. Existe um salmo messiânico que mostra, depois que Jesus ressuscita e que ele vai voltar aos céus, tem um salmo messiânico que é o Salmo 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças.
Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Há uma diferença do homem chamado Jesus para Jesus, o Rei da Glória. Há uma diferença. O homem chamado Jesus, eu já falei aqui para vocês, é o de Isaías 53. Não tinha parecer, não tinha formosura, era desprezado, homem de trabalhos. Era o Cordeiro de Deus. Mas o homem chamado Jesus, que passou a ser o Rei da Glória, esse aqui é outro. Ele está descrito em Apocalipse 1, a partir do versículo 13, e em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Quando João viu, ele viu Jesus, cheio de glória. O seu rosto resplandece como o sol de meio-dia. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés é como latão reluzente. E quando João viu isso, ele cai. E Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, vai dizer: ele viu alguém que vinha sentado em um cavalo branco. O seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele peleja e luta por justiça. Na sua cabeça tem muitos diademas. Ele tem uma aguda espada que sai da sua boca para julgar as nações. Ele tem uma veste salpicada de sangue. E na sua coxa e nas suas vestes está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Esse é o Cristo que nós estamos celebrando aqui hoje. Nós estamos celebrando, não é o Cristo morto, nós estamos celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem glória aí para Ele, você tem aleluia aí para Ele, você tem adoração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rabaxeri carabachandarabahalarabas. Há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que resume sua missão e glória. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, foi obediente até morte e morte de cruz. Aqui está o resumo da sua missão. Agora vem a sua glória. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ei! Nós somos a igreja, nós vamos assistir Hitler ter que se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos ver todos os demônios e Satanás vão ter que se ajoelhar e vão ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Toda essa gente que debocha da nossa fé, toda essa gente que ridiculariza a igreja de Cristo, toda essa gente que combate o cristianismo, um dia vai ter que se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos problema, porque nós já fazemos. Qual é o problema? De se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Nós já fazemos isso e nós vamos assistir toda essa cambada de incrédulo, de ateu, que debocha da fé, que ridiculariza, que zomba de Deus. Nós vamos assistir de camarote. Eles vão ter que se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor.
Você pode dizer aí em alto e bom som: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Seja Ele exaltado. Não deixe ninguém tirar da tua boca a adoração a Cristo. O diabo odeia. Todo tipo de gente procura Deus, mas só tem uma classe que Deus procura: os verdadeiros adoradores. Você pode adorar o Senhor, você pode exaltar o seu nome. O diabo não suporta essa adoração. É por isso que ele batalha contra nós, porque ele já foi vencido e nós estamos aqui exaltando. Eu vou terminar minha palavra dizendo 4 verdades para nós do homem chamado Jesus, e que agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 4 verdades para nós. A primeira, Hebreus 7:25. Pode perfeitamente salvar o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu clamor. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, exatamente agora, Ele está diante de Deus, intercedendo por você. A segunda verdade está em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Você com Cristo é maioria sempre. Ele está com você. Ele está com você. A terceira verdade que vale para nós foi o que ele disse em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem. Tudo aqui é passageiro. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 15:19 diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui nessa vida vai faltar muita coisa para mim e para você, mas um dia você será completo. Ele vem. E uma outra verdade, a última que eu vou encerrar. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Você vai ter um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus. Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter cansaço. E a coisa mais espetacular é que nós vamos vê-lo como Ele é, vestido de glória, de majestade e de poder, e de eternidade em eternidade, 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 estaremos para sempre ao lado de Jesus. Você tem um glória para Ele, tem um aleluia, tem um louvor. Ele reina, Ele está vivo, Ele está com você, Ele intercede por você. E um dia Ele vai nos levar para onde Ele está.